Seja muito bem-vindo ao Inspiração Social, o podcast da Estação Social, esse espaço que a gente criou aqui para conversar com você, que tem interesse em causas, que simpatiza com causas, que gosta de ajudar, gosta de fazer o bem e gosta de fazê-lo bem feito. Esse é o espaço para você ver quem está fazendo bem feito, quem gosta de fazer bem feito e quem é o maior beneficiado de tudo isso. Pegue sua bebida preferida e venha conversar com a gente. Hoje eu vou receber aqui a Mariana Leite, Head de ESG da Bemol, onde a gente vai decifrar esse código de 3 letrinhas que muito se ouve falar a respeito, mas a gente ainda não consegue, algumas pessoas têm dificuldade para decifrá-lo. E hoje ela vai ter aqui para tirar todas as dúvidas e o melhor de tudo, nos ensinar como que uma OSC consegue adaptar isso ao seu dia a dia e incluir na sua rotina. Mariana, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui com a gente. Você é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande ao longo desses quase 10 anos que a gente já convive. E te digo de peito aberto que você é uma amiga pessoal, uma pessoa a quem eu quero muito bem e uma pessoa que me deixa muito feliz de estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. Eu que quero agradecer, Clesley, pelo convite. Eu me sinto muito honrada, muito feliz. É recíproco a admiração que eu tenho por você. E estar aqui nesse momento compartilhando alguns aprendizados que eu tive. Eu acho que é importante partilhar aprendizados que a gente tem ao longo dessa jornada. Então, eu quero muito te agradecer e agradecer essa bebida especial que eu ganhei aqui. A gente vai já falar dela. Eu estou muito feliz com essa bebida que eu ganhei, um latte maravilhoso que o Clesley prepara, ele mesmo prepara. Então, muito, muito, muito obrigada. Pronto, então deixa eu te apresentar a tua bebida. Esse é o latte da Mariana. Ele é completamente seu e feito, preparado para você e dentro da nossa pauta. Acredite, como a gente está falando de ESG, quase todos os componentes, 80% de todos os ingredientes que estão aí, eles obedecem um pouco da cadeia produtiva de ESG, em especial o leite, que é a matéria-prima principal dessa bebida. Ele é um leite com selo ESG, que tem redução tem o bem-estar animal, que é a redução do sofrimento animal, 3% menos de gordura. Então, você está bebendo ou consumindo hoje uma bebida especial feita para você, com tudo aquilo que você já fala no seu dia a dia. Não podia ser diferente, né? Estudo SG, vivo SG, trabalho com SG, agora bebe SG. Muito bom. Mari, seja muito bem-vinda. Fala um pouco pra gente, Mari, dessa tua rotina, né, nesse teu novo ambiente de trabalho, porque eu te conheci engenheira. E aí, hoje eu já te vejo falando brilhantemente sobre ESG e o que é essa tão famigerada sigla, o que ela representa para a sociedade hoje e quais são os benefícios que se tem e como que a gente consegue trazer para dentro de uma OSC essa adaptação. O primeiro, começando pelo como eu vim parar nessa história toda, como o Clesley falou, eu trabalhei por anos, cerca de uns 11, 12 anos na indústria. Então, eu sou engenheira mecânica de formação e no final desse período que eu estive na indústria, eu me incomodei muito sobre o futuro do mundo, do trabalho, enfim, de todos esses temas que vêm para a mesa na hora de discutir como as empresas vão se comportar ou vão se operar, como que as pessoas vão consumir, enfim, como que a gente vai viver, né? Eu fiquei pensando muito sobre o meu egoísmo como ser humano de pensar que a minha vida acaba quando eu morro. Na verdade, ela continua pelas minhas gerações que vêm pela frente e que vão viver nesse planeta. E coincidiu com o tempo da pandemia, né? Um tempo muito difícil, de muitas reflexões, de mudanças, de dificuldades que eu nem preciso trazer aqui no detalhe. E eu tinha ali alguns caminhos a seguir. O ESG caiu de paraquedas, literalmente, porque eu já estava na Bemol quando esse tema chegou, e como era um tema que, assim, minha vida, o Clesley me conhece há anos e sabe que a minha vida paralela, vamos dizer assim, na indústria, era o impacto social, era trabalhar com voluntariado, com impacto social, com empreendedorismo social. E o ESG ainda era um tema naquela época, quando eu comecei, naquele ano ali, mais ou menos 2020, 2021, era muito sobre as pessoas não saberem o que era de verdade. A gente hoje ainda tem dificuldade de saber, porque não é tão simples assim. As pessoas resumem muito a temas específicos de filantropia, de doações ou voluntariado, quando, na verdade, esse já é um tema de estratégia de negócio, que ele vai tocar
muitas partes interessadas. Então, a sociedade civil como um todo, fornecedores, clientes, colaboradores, organizações, enfim. Então, aquilo veio para mim como um desafio de trocar a roda de um carro andando, né? Como que a gente faz a Bemol, que tem 80 e tantos anos esse ano faz 82 anos de história, como que a gente coloca ela nesse rumo? E aí eu aprendi fazendo, né? Foi o que me trouxe até aqui a esse tema. Eu fico muito feliz. Eu separei um adendo para essa nossa conversa, ia fazê-lo na abertura desse nosso bate-papo, mas ele cabe muito bem agora nessa transição toda, que você é uma pessoa realmente admirável como profissional, e eu te conheci engenheira, mas sobretudo te conheci voluntária. Uma curiosidade que a gente tem para trazer aqui da Mariana. A Mariana foi a fundadora do Instituto Tibum, que hoje, inclusive, eu tenho uma cadeira lá nesse assento. E eu fiquei muito feliz quando fui convidado para ter uma cadeira ali, porque não é só caridade que a gente faz, não é só fazer o bem, né? O fazer o bem dentro de uma estratégia de ESG, que é uma estratégia de negócio. Responsabilidade social não é a gente encher um caminhão com alimentos e entregar na porta de uma instituição. Não é eu simplesmente ir para uma comunidade vulnerável e fazer uma ação de cidadania. São temas que se confundem, mas a responsabilidade social, que é uma das pautas tão firmes dentro dessa estratégia de ESG, ela tem várias cadeias que podem ser desmembradas e, de fato, fazer o bem feito. Mariana, e aí eu te convido para falar para a gente aqui como é que a gente, enquanto OSCs, Organização da Sociedade Civil, como é que a gente consegue implantar essas estratégias do lado daqui, sabe? Porque são inúmeros os desafios de um gestor social, as instituições têm aquele estereótipo de que sobrevive de doações, e que muitas vezes estão com o pires na mão, e não é. As instituições desconhecem o poder que elas têm perante a sociedade, não só de realização e transformação, mas podem sim sobreviver, ter autossustentabilidade dentro dos seus projetos, se ele for executado. Então, como é que uma instituição consegue aplicar as iniciativas de ESG dentro da sua plataforma? Clesley, perfeito. Assim, quando tu traz que a responsabilidade social ela é uma das coisas dentro da agenda, da estratégia ESG, cabe perfeitamente, porque realmente é uma das coisas que está aí. Então, só para fazendo rapidamente um retrospecto, o ESG ele surge no mercado financeiro, né? Como uma sigla que apareceu pela primeira vez ali no documento do Kofi Annan, em 2004, quando ele provocou instituições financeiras, gestores financeiros, para que o tema de sustentabilidade, responsabilidade social, e dentre outros temas que se tocam, que tem tangibilidade, né, ali, que se conversam, que eles não ficassem no campo do romantismo, no campo da inspiração, no campo da admiração. Ai, que bela atitude, que bela ação. Mas que eles fossem, de fato, para um campo efetivo que trouxesse resultados e impactos que pudessem ser monitorados e acompanhados. Até porque não existe nenhuma organização, seja ela com ou fins de lucro, fins lucrativos, que são perfeitas. Todo mundo vai ter uma dificuldade, vai ter um desafio a enfrentar. Imagina que uma empresa ela pode ter de 1 a 100 mil colaboradores. Imagina que uma organização pode ter uma pessoa que contribui ali, que também é um colaborador, uma colaboradora, a centenas, dezenas, milhares de pessoas também trabalhando nessas organizações. Então, não dá para ter perfeição, mas você precisa trabalhar e o mecanismo que move tudo isso no mundo inteiro é o dinheiro, né? E quando tem energia, quando tem foco, quando tem investimento em temas que vão trazer benefícios para o planeta, para as pessoas, para a sociedade, para as organizações, enfim, para todas as partes interessadas, o negócio parece que anda mais rápido, né? Que é o dinheiro que é ali o que propulsou a força motriz disso tudo. Então, esse é um ponto. Quando a gente traz como as OSCs elas podem trabalhar, a gente tem que lembrar que o cerne principal ali, o que chama no inglês, né, do core business, né, o propósito principal delas é muito forte no impacto, porque ela já nasce para resolver uma situação, né? Uma dor social. Uma dor social, que pode estar relacionada à ambiental, à social, os dois juntos, enfim.
Tem várias possibilidades aí. Então, isso já é muito forte. Então, geralmente, essas organizações, elas sabem fazer muito bem a proposta, trabalhar o que elas se propuseram a fazer, né? Só que aí tem um detalhe muito importante que precisa ser falado, que é, ainda há uma fragilidade, ainda há uma dificuldade de falar sobre riscos, para falar sobre indicadores, relatórios, auditorias, transparência, porque não é só sobre a intenção que as organizações levam consigo para uma atividade, um projeto, enfim, um serviço que seja, mas existe toda uma estrutura que faz isso se tornar mais forte. A partir disso, olhando para dentro de casa, é que essas instituições elas vão conseguir se consolidar, ficar mais robustas, mais fortes, para poder alcançar lugares que elas ainda não ocupam. Então, por exemplo, o ambiente corporativo é lugar de uma organização, é lugar de uma OSC. Né? O relacionamento com o ambiente corporativo não é só com quem ela atende diretamente, para quem ela presta aquele produto ou aquele serviço. Mas o ambiente corporativo, por exemplo, é o ambiente de uma OSC. E a gente sente falta disso quando você olha para essa estrutura, por exemplo, de governança que eu estou trazendo aqui para ti. Mas tem um campo gigantesco dentro do ESG que as OSCs podem participar. E eu começaria te falando olhando para processos internos, para a governança, para fortalecer esse impacto que elas já são muito boas em fazer. Com certeza. E quando a gente fala de governança da organização, quais são esses desafios que tu considera que as OSCs elas vão enfrentar, mas como é que elas conseguem contornar isso sem fazer de forma amadora, fazê-lo de forma profissional, sem medo, porque você conhece esse ambiente, sabe que se permeia muito medo frente a todas as fiscalizações que se tem por cima de uma OSC. Hoje, infelizmente, a gente não pode se colocar ao lado, se colocar a par, na verdade, de toda a situação quando a gente vem falando de financiamentos, fomentos, recursos para OSCs, né? Como é que eu sei que o portal de transparência é algo assim fundamental, que ele tem que fazer parte da cartilha, tem que fazer parte do kit para se abrir uma OSC, você ser transparente, mas dentro desse processo de governança, quais são esses desafios? Como é que eles podem conseguir contornar isso sem maiores dores? Primeiro, a mentalidade. É entender que a sua organização é uma empresa. Perfeito. Ela, não gera lucro, não sei o quê. Não, ninguém está ali se reunindo com a intenção. O bem por si só, ele não se sustenta se ele não estiver bem estruturado. Precisa de estratégia. Então, Perfeito. É entender que é uma empresa. Então, se é uma empresa, então vamos virar a chavinha da cabeça e encarar como uma empresa. Questões pessoais e profissionais. A gente sabe que algumas organizações, elas tendem a começar por iniciativas entre amigos, entre família, entre pessoas que têm desejos em comum, mas uma empresa ela não funciona com essas intenções, esses desejos em comum. Em comuns. Então, primeiro, mentalidade. Segundo, se ela é uma empresa, então eu preciso sentar e estruturar uma estrutura interna e conhecer os processos. Então, se você tem uma área, mas eu só tenho 2 pessoas que cuidam de tudo, tudo bem. Então, essas pessoas vão virar a chavinha na cabeça delas, que tem uma hora que elas vão falar sobre pessoas. E quando eu falo sobre pessoas, se você tem pessoas que trabalham contratadas, e aí com diversos tipos de contrato, né? Ali, ou pessoas voluntárias, são pessoas que estão prestando um serviço, estão trabalhando dentro da sua organização. Então, elas precisam também de liderança, elas precisam de uma gestão, elas precisam ter... Quando você entra numa empresa, você não entra lá já chegando no seu computador, no seu posto de trabalho e começando a fazer. Você precisa de treinamento, né? Então, você precisa de conhecimento, você precisa acompanhar as pessoas, né? Você precisa trabalhar a sua liderança. Você tem processos internos sobre isso. Se você vai ter uma área que vai trabalhar a comunicação da sua organização, você tem que trabalhar isso de forma estruturada, né? Tu sabe bem disso. Sim, sim. Para mim, tu é essa referência. Obrigado. Então, precisa ter esse conhecimento estruturado de processos. Qual é meu objetivo dentro da organização com relação à comunicação? Quem são as empresas, as pessoas ou a sociedade? Que parte da sociedade eu quero alcançar com isso aqui, né? Então, o financeiro.
também tem uma área financeira. Independente se você está sozinho ou você tem 100 pessoas dentro da sua organização, é uma empresa. Perfeito. Então, você precisa partir dessa mentalidade e aí você entra nos processos internos. Porque aí você vai começar a enxergar os processos internos com entradas, saídas, quem está trabalhando, quem está atuando naquela área que não está, o que você precisa, o que é fornecedor, o que é área comercial, enfim. Então, você precisa... esse é o primeiro passo de todos. Não é nem sobre ESG, é sobre gestão e liderança. Isso mesmo, Mariana, obrigado. Isso me trouxe uma reflexão muito importante, porque hoje, quando você chega a uma instituição, quando você pergunta sobre o que ela está precisando, quais são as maiores necessidades, ela pode ter inúmeras, mas disparado, a primeira dor que grita é: preciso captar recursos, preciso de dinheiro. De fato é isso. Tem contas que eu sempre trago isso para minha equipe no Nascer, que tem contas, há despesas que o amor não paga a conta. Sim. E a gente corre atrás ali. Inclusive, a gente tem estruturado bastante. Mas o que a gente mais trabalha, o que eu aconselho também até mesmo a alguns clientes da estação social, é aprender sobre o dinheiro, como gerir e colocar o dinheiro no lugar dele. Sim. De fato. Não é trazer ele aqui como a minha bandeira de principal necessidade, mas é colocá-lo numa posição correta de serviço. O dinheiro está ali para nos servir, não a gente correr atrás desse dinheiro. Mas uma coisa muito importante, eu não sei se cabe dentro dessa estratégia de ESG, na minha concepção, sim, é a gente, depois de organizar, uma OSC, depois de organizar tudo isso, ela saber de quem ela pode receber, escolher com quem que ela quer se atrelar, sabe? De saber, assim, de qual fonte esse dinheiro vem, sabe? Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a partir do momento que você consegue organizar tudo isso, eu posso escolher quem eu quero ter como parceiro. Sim, sim. E o que tu falou, Wellington Klesley, olha, eu vou casar agora, próxima, e eu tô resolvendo coisas do casamento. Tá tudo certo. E o Wellington apareceu aqui. Klesley, o que tu acabou de dizer é perfeito, porque, mais uma vez, olha, gente, o Klesley, sabe, por isso que eu sou fã dele. Quando você entende quais são os processos da sua organização e você chega, por exemplo, num ponto como esse que tu trouxe agora, ok, vamos lá, vamos para a área financeira. Então, dentro da área financeira, a gente tem uma área contábil, a gente tem a fonte de captação e tudo mais, etc. Quando eu conheço bem como eu estou trabalhando, porque aí eu vou entender quem são as pessoas que estão ali nessa frente de atuação, aí eu vou começar a mapear essas fontes. Isso faz parte da governança, né? Isso é fundamental, porque não é, como tu mesmo disse, não é só sobre dinheiro. O dinheiro, ele movimenta ali tudo. As coisas acontecem porque ele tá ali. Mas não adianta nada você ter um trabalho lindo, gigante, de grandes impactos, se o teu dinheiro vem de fontes de lavagem de dinheiro, se vem de corrupção, se vem... Então, assim, tudo que tu construiu, se tu tiver uma organização de 10 anos, tu perde ela em 5 minutos. Vai ruir. Vai, isso é fato. 5 minutos você acaba com tudo, de um legado de 10 anos, porque você não se preocupou de onde está vindo aquele dinheiro, ou até você até sabia, mas achava que isso nunca ia aparecer, nunca ia dar problema, né? Ou então você até não tinha... E o conhecimento, ele é fundamental, porque, infelizmente, tem gente que se aproveita da inocência e da ingenuidade dos outros. Né? Então, eu sei que tem muita gente fazendo um trabalho legal e, às vezes, por falta de conhecimento, não consigo identificar que aquela fonte ali... Cai numa armadilha. Isso acontece. Muito. Então, buscar esse conhecimento, mas se você não saber o que, de fato, você faz dentro de casa, quem são as pessoas que você está ali, onde elas estão posicionadas, né? Inclusive, o próprio... Eu não estou dizendo que você vai restringir as pessoas com currículo, porque a gente sabe que não é a realidade das organizações. Você tem lá pessoas que você pode contar, e são aquelas pessoas maravilhosas que estão lá que você pode contar. Mas se aquela pessoa, por exemplo, ela não tiver conhecimento sobre captação, de onde está vindo aquele dinheiro e tudo mais, etc., você tem o dever, como gestor, de preparar aquela pessoa. Ah, mas nunca trabalhou nessa área. Não tem problema. Desenvolve aquela pessoa. Porque tudo isso que tu trouxe é fundamental. São 10 anos em 5 minutos. Legal. Então, acho que eu tô no caminho certo aí nesse desenvolvimento de pessoas. É uma coisa que
Eu tenho batalhado muito ao longo desses 9 anos. Hoje a gente já tem um setor estruturado para captação de recursos. Estou mandando 2 agora aí para São Paulo em julho para participar do Festival da BCR. Estou filiado à BCR, agora também estou associado à Associação Brasileira de Captação de Recursos. Eu sei o quanto isso é importante, o quanto você conseguir demonstrar que você está estruturado é importante. E, às vezes, são coisas que uma OSC não considera como prioridade essa organização da gestão. Então, assim, a gente escuta muito em algumas consultorias dessa solução, eu estou fazendo o que eu posso. Entendi. E isso é muito pesado quando você escuta de um gestor social. E é claro que entra-se muito aquela questão do acolhimento, do abraço, traz para perto. Mas vamos aqui no papel de pão, organizar a tua gestão, Sim. ver quais são as tuas principais necessidades hoje e o quanto custa. Eu acho que o pontapé inicial é você saber quanto custa a tua instituição no dia a dia antes de você começar a implementar qualquer outra estratégia que você acha que vai dar certo com soluções imediatas que podem nos trazer prejuízos assim tamanhos. E só um comentário, Clécio, que tu falou agora, para pontuar. Esse tipo de decisão, ou como você enxerga a sua organização, e aí, mais uma vez, questões de mentalidade. Você precisa assim, independente se você trabalhar muito para fazer o negócio rodar, você precisa enxergar isso como uma organização, uma empresa e tudo mais. Mas é só um comentário rápido, se as suas decisões, o seu propósito, os seus valores, as suas intenções, elas estão muito no campo aqui do coração, então coloca uma maquininha para levar isso aqui para cima. Porque o racional nunca vai se sobrepor a uma boa intenção, porque ela por si só, ela já é bonita, ela já impacta, mas o racional vai te iluminar sobre as melhores decisões a serem tomadas. Então, talvez muitos gestores movidos a essa emoção tomam decisões baseadas na emoção. Sim. Então, agora é virar a chave da mentalidade, peraí, decisões, inclusive emocionais, elas se tomam com a razão. Essa é uma bandeira que eu defendo, Mariano. Te digo que eu fui criticado uns 3 anos atrás numa roda de conversa com alguns gestores, mas eu defendi essa galera. Hoje eu tenho 2 que são meus clientes. Consegui converter isso para a estação social, e isso é muito importante, porque realmente o terceiro setor hoje ele contribui ali 6% no PIB brasileiro. A gente está juntinho ali do setor da agricultura. Então, a gente está gerando emprego e renda, a gente está contribuindo para a movimentação da economia, mesmo sendo sem lucro, mas a gente sabe que tem uma cadeia aí que o terceiro setor consegue movimentar. Mas a gente precisa que as OSCs estejam prontas para ajudar a movimentar essa cadeia. E hoje é o que a gente não consegue encontrar. E aí eu quero a tua visão, que estar do lado hoje da indústria, estar do lado da IR, né, das organizações que têm fins lucrativos, como é que vocês estão enxergando, como é que vocês conseguem mapear as OSCs e dizer assim, não, ali a gente pode aportar. Eu acho que isso aqui tem a ver com a cultura que a gente está pregando na empresa hoje, isso aqui tem a ver com os meus valores, porque esse é um ponto que eu me preocupo muito e eu falo isso para os meus clientes. Então, a gente precisa mapear quais são os teus valores, o que a tua organização tem como propósito e a gente, a partir daí, identificar quem são as empresas que podem te ajudar. Quem são as empresas que vão conversar com você na mesma página, tá todo mundo ali integrado, corpo, mente, coração e propósito, que isso é muito importante. Então, não adianta eu pegar uma empresa, por exemplo, que é quem traz mais impactos ambientais, gera muito resíduo e tudo mais, e ela pega e diz assim, eu quero ajudar uma instituição que esteja precisando muito, quero fazer aí um quarto para ajudar uma brinquedoteca para desenvolver crianças. Mas é lindo de ver, é um trabalho que tem, né, o seu valor, claro, a gente não vai tirar isso, mas será que se eu investisse numa recicladora, gerasse um produto dali, ou então comprasse, né, se eu gero muito resíduo, se eu produzo, se eu tenho embalagens que eu posso utilizar, se utilizar o papel reciclado, daquilo que eu estou gerando, trazendo de volta para cá, será que não seria um ganho muito maior? Será que não seria um impacto bem, sabe, expressivo daquilo que se precisa ter? Olha, eu vou trazer um exemplo do que eu pensava para minha vida, tá? Eu tinha um grande objetivo de vida, meu profissional era, um dia eu quero ser uma profissional que
as empresas não vão decidir se querem me contratar. Eu quero ser a pessoa que vou decidir aonde eu quero trabalhar. Esse era o ponto. Então, eu sempre trabalhei, estudei para chegar neste ponto, né? E aí eu faço essa analogia para as organizações. As organizações, elas têm que trabalhar para elas serem as organizações onde elas escolhem as empresas que elas querem ter por perto. Show. E não as empresas que escolhem essas organizações. Por quê? Porque isso é importante da gente entender, como tu pontuaste, que muitas as empresas estão correndo da sala para a cozinha para poder apoiar alguma organização e colocar isso no relatório no final do ano. Porque isso é importante não só para a comunicação, para a visibilidade, para a reputação isolada ali daquela marca, mas também porque quase todos os bancos hoje, por exemplo, eu vou falar pelos bancos do Brasil, que é os que eu tenho acompanhado junto com a Bemol em alguns relacionamentos aí, é muito sobre os bancos, eles já estão abordando as empresas com os formulários ESG. Né? Então, e aí as empresas precisam responder. As análises de risco, as análises de relacionamento, de captação, de capitais já estão atreladas a essas questões ESG. Então, as empresas estão correndo da sala para a cozinha para ter cumprir essas metas. Então, elas vão procurar as instituições. Então, ter esse cuidado, e aí, mais uma vez, ESG. O G, ele vem com uma terceira letra. Mas quando a gente está ali no ponto de uma organização, de uma empresa que está procurando essas organizações para apoiar, a gente começa pelo G. É claro que é o G. Porque eu sei que o G, ele demanda muita cabeça para pensar, muitas horas de como que a gente vai resolver isso, como que a gente vai... Cadê o dinheiro para fazer o G? Muitos indicadores para serem avaliados. Muitos indicadores para serem avaliados. Então, eu sei que não é fácil, mas não tem outra saída, não tem outro... Eu conheci uma pessoa que me dizia que tudo que a gente não gosta de fazer, a gente tem que fazer primeiro e tem que ser a primeira coisa do dia. Então, dá um trabalho, mas depois você consegue ver o resultado disso e você consegue ver o impacto sobre o relacionamento com as empresas, de como você pode, que é um relacionamento recíproco, né? Uhum. Como você pode escolher, e aí eu tô colocando escolher, e por favor, não ache que ela tá falando de escolher, mas a gente não pode escolher porque a gente tá... não tá fácil, não tá tão disponível assim, mas eu digo filtrar melhor o relacionamento das organizações com as empresas e as empresas terem confiança e segurança para entender que aquela organização ela vai atender ali alguns critérios de governança que são importantes, porque o impacto, o propósito, a intenção, o trabalho já às vezes fica muito claro, né? E o segundo ponto que eu traria é frequência. Então, geralmente as organizações, elas não têm frequência na entrega dos seus compromissos de governança. Então, por exemplo, se eu me comprometo a entregar um relatório a cada 3 meses, eu não preciso ficar esperando a empresa me pedir no próximo relatório que eu envio, no próximo trimestre que eu envio um relatório. Eu tenho que me antecipar e dizer, olha, o relatório já está pronto, está aqui. E aí a gente enxerga uma dificuldade, a falta de frequência em alguns compromissos. Não é só na captação, é no relacionamento. Porque se você cria um relacionamento robusto, forte, ao longo desse tempo de trabalho, quando o contrato acaba, a próxima edital vem, a próxima oportunidade vem, a gente vai de novo naquela organização porque a gente sabe que a gente tem uma coisa mais profunda. Não é só um negócio ali de apoiar, suportar ou dar um... Não colocar... raso, traz um retorno. Então, por exemplo, vou trazer o exemplo da Bemol, que é onde eu também trabalho com essa... A gente trabalha com algumas leis incentivadas. No final do ano, me aparecem instituições, organizações que eu nunca vi ao longo do ano inteiro. Mas como está chegando perto do período de aporte, parece todo mundo. Relacionamento não se cria assim. Começa no início do ano, já conhece a minha instituição, tá aqui o relatório, dá uma olhada, né? Ao longo do tempo, vai mandando pra gente material, porque quando chegar no final do ano, eu vou ter um histórico daquele ano, e aí eu posso listar, junto com a diretoria da Bemol, organizações que vão receber aqueles recursos, que, obviamente, respeitando todas as diretrizes, né? De ter uma publicação, já tá tudo associado à lei, mas a gente vai ter ali um relacionamento, né? Eu não estou partindo do zero. Então, muitas organizações me procuram, por exemplo, a partir de outubro, novembro. Porque a gente tem um prazo ali em dezembro para fechar.
E aí, com quem que a gente fica? Com aquelas que a gente já conhece há mais tempo. Então, se você cria um relacionamento, isso é governança. Né? Legal. Então, vamos fazer um checklist para as hóspedes aqui. Eita, difícil, viu? Mas um checklist pequeno, ele Tá é de bom. 5 pontos. Com uma hóspede que está iniciando esse processo de ESG. Eu quero implantar o ESG na minha instituição. Quais são os primeiros 5 passos básicos? Que depois a instituição vai ter que se capacitar, vai ter que ir em busca de ter, Também. de fato, solidez para executar um projeto de estratégia como é o de ESG. Tá, então vamos lá. E o que eu recomendaria? Tu já sabe o Business Model Canvas? Sim. Pronto. Geralmente todo mundo preenche aquilo para abrir uma empresa de fins lucrativos, uma startup, né, e tudo mais. Mas eu queria despertar a curiosidade das organizações de visitar o Business Model Canvas e tentar preenchê-lo. Primeiro passo. Show de bola. A gente Preenche, já pode depois deixar um link aqui na Isso. nossa conversa. Pronto. Então, preencham lá. Tentem preencher. Se vocês não conseguirem, tem um maravilhoso aqui que vai poder ajudar nisso. Com certeza. Né? Eu também posso ajudar de alguma forma. Então, tentem preencher o Business Model Canvas. Atividade número 1, para casa, né? Tentem preencher porque lá ele vai te dar uma visão de toda a organização. Desde o fornecedor, desde o teu propósito, desde a tua fonte de receita que vai ser captação de recurso. Tudo, vai te dar toda a visão. Beleza, fez o primeiro exercício do Canvas, agora você vai em cada etapa da sua organização e vai mapear os seus processos. Pronto, mapeou os processos, agora a gente conhece a organização como um todo, certo? E aí a gente vai trabalhar cada bloco ali como uma frente de trabalho. Então, por quê? ESG tem dezenas de temas dentro de cada letra. No social, você não trabalha só com a comunidade, você também trabalha dentro de casa, né? Olhando para as pessoas que estão ali do teu lado. Então, são muitos temas. Então, mapeou esses processos todos. Qual é a minha recomendação? Existe uma outra, eu vou trazer uma outra sigla, que é o GRI, tá? O GRI é um padrão de comunicação de relatórios, né, de ESG. Por quê? A gente não vai começar pelo relatório. É porque o GRI, ele vem com uma lista de temas ESG. Só decifra o GRI depois pra galera entender. Tá bom. Eu vou te mandar o link Pronto. porque ele é uma organização internacional. Eu conheço. Pronto. É uma iniciativa global de reports, né? De relatórios. E aí, lá no site tem em português, tá? Você tem a opção de baixar todos os cadernos gratuitamente em português. Por que eu tô falando nele? Porque ele é o principal no mundo inteiro em ESG. Ah, Mariana, mas tem outros que eu vi e pesquisei. Vão ter dezenas. Mas o principal, mais utilizado no Brasil, é ele. E ele é utilizado no mundo inteiro e você tem os cadernos em português. Quem já conheceu a ISO, já trabalhou com a ISO, vai achar até similar. Mas ele é muito parecido, porque ele é um padrão, ou seja, a partir dele as empresas se comunicam com o mercado financeiro, com o mercado de stakeholders, né, que são as partes interessadas, que são clientes, colaboradores, fornecedores. Por quê? Porque há necessidade de ter um padrão de comunicação. Imagina... um lugar recebeu um relatório de uma forma, outro recebe de outra, então eles padronizaram. E ele é mais generalista. O que significa isso? Ele abraça muitos nichos de negócios e organizações de uma vez só. Você tem outros padrões, mas eles são mais específicos, né? Para quem está trabalhando com agenda climática, para quem está trabalhando efetivamente no mercado financeiro. Então, o GRI ele é mais generalista. Você vai chegar lá, você vai baixar os cadernos do GRI e você vai ver que tem muitos temas. Exemplo, ambiental, vai ter água, resíduos, terra, né, que é solo, vai ter energia, vai ter todos esses temas. Então, você vai abrir o GRI e vai puxar os temas. E aí, o que acontece? Ah, mas eu vi que tem um bocado lá, o que eu faço agora? Eu sugiro 2 etapas. A primeira etapa, você lê e você mesmo prioriza quais são os principais temas que a sua organização trabalha dentro daquele que está dentro do GRI. Prioriza ali. Ainda não é o ponto final, tá? Porque o que a gente chama de matriz de materialidade, e aí eu não acredito em ESG sem matriz de materialidade, por quê? Não adianta eu dizer que você trabalha todos os temas ESG, porque isso não existe.
A matriz de materialidade, ela vai te ajudar a priorizar o que é importante para sua organização. Até porque um tema, vou dar um exemplo de energia. Energia é um tema ambiental. Se ele é um tema importante para sua organização, você vai precisar dedicar tempo para colocar algum recurso, colocar pessoas para trabalhar sobre esse tema, fazer projetos ou ações relacionados a ele. Então, não tem como você dizer que faz tudo, né? Então, você vai priorizar. Depois que você priorizou, para você começar a trabalhar já nos temas SG, porque se você ficar esperando o mundo perfeito, nada vai sair do papel. Sim. Então, começa a trabalhar, mas o ideal é que um pouquinho depois você monte uma estrutura para entrevistar as pessoas com quem a sua organização se relaciona. E o que é esse entrevistar? É montar uma matriz, e aí segue um outro tema, que pode ser depois para se aprofundar. Claro. Uma matriz onde você mostra para as pessoas que você mostra para todo mundo, enfim, que você conversou com os seus colaboradores, com pessoas que se relacionam com a sua organização, com as empresas, com fornecedores. Qual é, na percepção dessas organizações, dessas empresas, a prioridade dos temas quando ela ouve ou vê a sua marca da sua organização? Então, você vai saber que não é só sobre o que você, como organização, acha, mas como as outras organizações e as partes interessadas também. Bem, priorizou os temas, é importante priorizar. Não vou conseguir entrevistar todo mundo agora. Então, prioriza você mesmo, junta teu time, não faz sozinho, não existe materialidade de uma única pessoa, junta mais gente, define quais são as suas prioridades e monta um plano de trabalho. E aí, do plano de trabalho, você vai discutir. Exemplo, resíduos. Se você tem algum lugar, algum escritório, que seja, uma organização que tem um escritório, você não é só sobre o lixinho que está lá na coleta seletiva. Ambiental é sobre, por exemplo, quais são os tipos de equipamento que você bota no escritório, quais são a energia, da onde vem a energia que você consome, se o ar-condicionado que você está usando é eficiente, né? Ambiental tem sobre o uso consciente da água, ambiental tem uma cadeia de coisas. Que você usa. Eu tenho uma instituição aqui na cliente que o fardamento deles é feito de algodão sustentável. Pronto. Eu achei isso sensacional. É uma instituição, inclusive, aqui do Parque 10. E se a instituição ou a empresa que te fornece, ela ainda não tem esse tipo de material, mas pelo menos ela não tira de lugares errados, ela não contrata gente em condições análogas à escravidão, ela não tem crianças trabalhando para ela, Então, você tem que pegar cada um desses temas, e o legal do GRI é que ele tem cadernos que ele te provoca com as perguntas para tu refletir sobre isso. Então, eu vou finalizar os passos aqui, porque eu já tô me estendendo, mas só de resumo, primeiro. Checklist rápido. Business Model Canvas, como provocação, de mentalidade de negócio, processos internos, cadernos do GRI, materialidade e priorização. E aí, trabalhar. Perfeito. Meu Deus, falei demais, né? Nada. Foi um conteúdo muito rico e necessário, Mariana. A gente está chegando ao fim. Muito obrigado pelo esse nosso bate-papo, esse nosso momento aqui enriquecedor. A cada troca que a gente tem, cada encontro com você, a gente sempre sai enriquecido e bem alimentado desse conteúdo maravilhoso. E parabéns por tudo que você está vivendo. Quero te dizer aqui mais uma vez, expor a minha admiração e te desejar muito sucesso. E eu espero que a gente se encontre em breve aí para conversar mais, debater mais. A gente vai ter um workshop de gestão social 2.0 da Estação Social. Espero poder contar com você e espero que você tenha agenda para isso, porque pessoa da agenda concorrida, meu pai. Exagerado. Olha, o carinho é recíproco. Eu quero dizer aqui que eu sou um grande fã do Clesley, amiga né? A gente já tem uma amizade de muitos anos, é um amigo de longa data, que eu tenho um carinho gigantesco, é muito recíproco. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Falar sobre isso me anima muito. Eu tô no meio da organização do meu casamento, eu falei, não, eu vou lá, porque primeiro que eu tenho um carinho gigante por ele, segundo porque é um tema que eu amo, é bom que eu dou falar sobre isso me dá uma desopilada, né? Me dá uma paz aqui. Mas muito obrigada, Clesley. Conta comigo, a gente tá junto nessa, viu? É recíproco. E aproveita a tua bebida, depois você vai receber aí os ingredientes, a listinha pra você fazer. Ele também vai estar publicado pra galera também provar. Tá bom.